Olá pessoal, essa é a nossa aula 4 sobre fadiga, onde nós vamos falar sobre o método SN. Então essa já é uma aula onde a gente começa a entrar na questão matemática, mais a fundo no método em si. Como conteúdo dessa aula, a gente vai aprender o que é limite de resistência à fadiga, passar por todos os fatores de modificação, os concentradores de tensão, o efeito da tensão média e a tensão equivalente pelo método de Goodman. Bom, então começando o método SN, eu coloquei um diagrama onde existem vários corpos de prova que foram submetidos a diferentes amplitudes de tensão e mostraram cada um resultado. Esse corpo de prova ele é mostrado aqui numa figura para vocês terem uma ideia de como que é feito esse teste, e geralmente os testes são feitos num ensaio de rotação flexional. Então cada corpo de prova desse ele é colocado em uma amplitude de tensão e ele vai durar um determinado número de ciclos. Cada pontinho desse no diagrama representa um corpo de prova. Então a gente pode perceber que para a mesma amplitude de tensão existem corpos de prova que geraram resultados de vida diferentes. Isso acontece por uma característica estatística e que vai ser levada em consideração, ou seja, nem todo, mesmo que eu coloque um corpo de prova com as mesmas dimensões, na mesma amplitude de tensão, ele pode gerar uma diferença de vida e de fadiga. Aí outro parâmetro muito importante já para a gente analisar no diagrama é o limite de resistência à fadiga, que é representado pelo símbolo SE. Esse limite ele significa que toda a amplitude de tensão que estiver abaixo disso não vai falhar por fadiga, e toda amplitude de tensão que estiver acima vai falhar por fadiga. E daí já vem uma terminologia que é bem conhecida, que é a vida infinita e vida finita. Vida infinita significa que o número de ciclos é tão grande que o componente não vai falhar por fadiga, e a vida finita significa que ele vai falhar por fadiga. Então aqui mostrando novamente o nosso procedimento de cálculo de fadiga, onde a gente já viu nas aulas anteriores. O carregamento e a geometria vão ser utilizados para calcular as tensões atuantes. Isso é um pré-requisito do cálculo de fadiga, então isso deve ser visto nas matérias de resistência de materiais, mecânica dos sólidos. Mas aqui a gente está focando mais na parte de cálculo de fadiga. As propriedades de material, para o método SN, as que são utilizadas é o coeficiente de resistência à fadiga e o expoente de resistência à fadiga. E aqui cuidado, os testes eles são muito importantes para que você tenha um cálculo adequado para o seu equipamento. Quando você for fazer um cálculo de fadiga, certifique que essas propriedades de material elas são coerentes com o material que você está utilizando. Isso é muito importante e gera muita diferença de resultado. Aí, a análise de fadiga em si, do método SN, ela é muito importante a gente entender como ela é feita, como são retiradas essas informações das propriedades de fadiga, para a gente conseguir fazer um cálculo adequado. Então, em primeiro lugar, se a gente pegar os dados que foram traçados no diagrama, no slide anterior, e fazer uma plotagem com escalas logarítmicas, a gente vai ter no ponto onde você tem a reta cruzando o eixo Y, é o SF, que é o coeficiente de resistência à fadiga. E essa tangente da reta ela representa o B. E a curva de fadiga ela pode ser descrita pela equação que está representada aqui também, que significa a amplitude de tensão dividido por 2, que significa metade dessa amplitude, né? Que é igual ao SF vezes o número de ciclos elevado ao B. Já nessa equação, se você quiser isolar o NF, você consegue identificar o número de ciclos para qualquer amplitude de tensão que você tem. Bom, agora aqui a gente começa com um parâmetro muito importante, que são os fatores de modificação. Como a gente viu no slide anterior, o limite de resistência à fadiga ele pode ser obtido por uma curva de fadiga. Então, por exemplo, se você tem uma curva de fadiga de um material que seja semelhante ao que você está interessado em analisar, você já consegue determinar esse limite de resistência à fadiga e saber o nível de tensão, a amplitude de tensão, que se eu estiver abaixo dela, o meu componente não vai falhar.
Acontece que no mundo real existem vários fatores que prejudicam esse limite de resistência à fadiga, e eles são denominados como os fatores de modificação. Então, o que acontece aqui? O primeiro ponto é a gente calcular esse limite de resistência à fadiga da sua peça e da sua aplicação. Ele é calculado pela multiplicação de Ka, Kb, Kc, Kd, Ke e Kv, que eu mudei o nome de Kf para Kv por questões de não confundir com outro parâmetro de concentração e tensão, vezes o limite de resistência à fadiga, que é próprio do ensaio de fadiga rotacional. E como que é calculado esse S apóstrofo E, né? Se o seu material ele tiver um limite de resistência à tração menor que 1.400 MPa, ele pode ser calculado por 0,5 do seu limite de resistência. Se ele for maior que 1.400 MPa, ele pode ser determinado como 700 MPa. Aí esse valor você multiplica por todos os fatores de modificação e você vai ter o seu limite de resistência à fadiga, que pode ser comparado com o que você tem na sua curva de fadiga. Bom, então começando aqui com o fator de modificação da condição de superfície, isso é um fator que ele é influenciado pelo tipo de acabamento que você tem no seu material. É fácil de pensar que um material um componente que é retificado, ele tem maior resistência à fadiga do que um forjado, porque o retificado ele não tem perigo, por exemplo, de ter risco superficial, você não tem, ele é muito mais liso, então a condição de você ter uma iniciação de trinca nessa superfície, ela é mais difícil. Aí calculando esse K por essa equação proposta aqui, você consegue achar esse fator. O Kb já é um fator de modificação de tamanho. Quando você tem as referências da curva de fadiga, geralmente elas são feitas com contos de provas pequenos, como eu mostrei no primeiro slide. Aí quando você leva em consideração a sua peça, que muitas vezes ela pode ser muito maior, ter um diâmetro, um volume muito maior, essa resistência de fadiga ela pode ser afetada. E ela depende tanto do tipo de carregamento, flexão e torção, como um carregamento axial. Aí você considera essas equações aqui propostas e você consegue também achar o seu Kb. Já o Kc é o fator de modificação de carga. Então, quando você tem uma flexão, ele é diferente de uma condição axial e de torção, você pode também facilmente ver nessa tabela. Isso acontece porque os testes geralmente eles são feitos por flexão e quando você tem um outro tipo de solicitação, isso tende a diminuir sua resistência de fadiga. O Kd é um fator de modificação de temperatura. Quando você tem temperaturas elevadas atuando na sua peça, isso tende a diminuir sua resistência à fadiga. Então, utilizando essa equação que foi levantada de forma empírica, você consegue também obter esse fator. O Ke é o fator de confiabilidade, que eu já comentei com vocês no primeiro slide, que seria aquela distribuição nos diferentes corpos de prova. Bom, já o concentrador de tensão, ele é existente por conta de uma irregularidade ou uma descontinuidade, que ela pode ser proposital ou não. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma peça que tem um furo, que tem um raio, que tem uma mudança de geometria, é natural que você tenha um concentrador de tensão nesse ponto. Agora também muitas vezes você pode ter, por exemplo, um risco de ferramenta ou alguma coisa do tipo. Isso daí não é desejado, mas vai acabar sendo um concentrador de tensão e um ponto propício para uma iniciação de trinca. Então aqui, num exemplo de uma barra que está sendo tracionada com um furo, você pode perceber que toda a parte inicial ela tem uma tensão homogênea e no ponto ali ao redor desse furo você tem uma concentração de tensão. Esses concentradores aumentam muito a tensão nominal, né? E eles são os pontos que estão submetidos à fadiga. Aí tem dois parâmetros que você pode utilizar para calcular esse concentrador de tensão. O primeiro que pode ser a partir de dados tabelados, né, onde você entra com relações dos diâmetros, você acha esse fator de concentração, ou também você pode entrar aqui também, conhecer com uma análise de elementos finitos. Você já tem esse dado essa tensão, considerando um concentrador de tensão.
Aí entra o parâmetro KF, que ele é denominado concentrador de tensão à fadiga, que ele leva em consideração a sensibilidade ao entalhe. Aí ele é calculado como 1 mais Q, que é essa sensibilidade ao entalhe, multiplicado pelo KT menos 1. Essa sensibilidade ao entalhe também ela pode ser encontrada em diagramas que foram estimados de forma empírica. Aí com esse KF você consegue saber a tensão com o seu concentrador de tensão. Ela seria a sua tensão considerando o concentrador de tensão, seria o seu KF vezes sua tensão nominal. Outro efeito muito importante é a tensão média. A tensão média ela modifica o seu limite de resistência à fadiga. Aqui nesse diagrama é fácil de perceber como isso é afetado. Então, por exemplo, se você tem uma tensão média, você tem essa curva do meio. Se você tem uma tensão média que é positiva, então ela está no estado de tração, você tende a diminuir esse limite de resistência à fadiga. E se você está em compressão, você tende a aumentar. O que acontece? Por que é tão importante esse parâmetro? Geralmente, as curvas de fadiga elas são levantadas com essa tensão média igual a zero. Isso também é outro dado muito importante para você verificar na curva de fadiga que você está utilizando. Mas se ela for levantada considerando uma tensão média, quando você fizer o cálculo das suas tensões e sua tensão média ela for diferente de zero, você tem que usar um fator de correção dessa tensão média, que um dos mais conhecidos é o Goodman, que ele é calculado por essa equação mostrada aqui. O Goodman ele propõe o seguinte: é a sua amplitude de tensão dividido pela sua tensão equivalente, que é a tensão que você vai utilizar para comparar com o limite de resistência à fadiga, mais sua tensão média dividido pelo limite de ruptura do material, que é igual a 1 sobre o coeficiente de segurança que você quer usar para o projeto. Com isso, você tem sua tensão equivalente que você pode comparar com o seu limite de resistência à fadiga. Então aqui um resumo do procedimento de cálculo para ficar mais simples para vocês. A primeira etapa para o cálculo de fadiga é conhecer as tensões atuantes, isso considerando o KT e o KF. Depois disso, você faz o cálculo dos parâmetros básicos de fadiga. Então a tensão máxima, a tensão mínima, você vai ter de acordo com o carregamento que o seu equipamento está sofrendo, a amplitude de tensão, a razão de tensão, a tensão média, e assim por diante. Depois disso, você conhece as propriedades de materiais. Como eu disse, é muito importante que você tenha testes realizados de acordo com as condições que você está analisando do seu material, mas se você não tiver, que você pelo menos tenha cuidado em escolher quais as propriedades de fadiga que você está utilizando. Aí depois disso, você faz o cálculo de limite de resistência à fadiga, que é considerando todos os fatores de modificação para você calcular o seu SE, faz o cálculo da tensão equivalente, levando em consideração o método de Goodman, e por final você tem, se sua tensão equivalente de Goodman ela for menor que o seu limite de resistência à fadiga, o seu projeto está aprovado, ou seja, ele não vai falhar por fadiga. Se sua tensão equivalente de Goodman ela for maior que o seu limite de resistência à fadiga, isso quer dizer que o seu projeto está reprovado e ele vai falhar por fadiga. Bom, pessoal, essa era a aula de hoje. Acredito que aqui já teve várias informações. E na próxima aula a gente vai fazer um exemplo prático para realmente colocar tudo que foi explicado aqui num exemplo real. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe seus comentários aqui e valeu! Tchau!